pessoal. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Fernando Capella, Edivan. Bom dia, Eduardo Carvalho. É um prazer estar aqui com vocês. Grandes parceiros de mercado, parceiros que são grandes incentivadores da tecnologia, do debate e da produtividade, né? Então, um dos nossos parceiros, um dos maiores e melhores fabricantes de solução de conectividade, a Ciena. O outro parceiro nosso, que também nós hospedamos alguns POPs nossos lá dentro, a Equinix, e suas soluções fantásticas de data center e conectividade também. E o Edivan, um especialista nosso em produto e especialista também em pré-venda e desenvolvimento de soluções. Então, hoje, com nossa live, nós vamos fazer um balanço e principalmente as perspectivas de que venha a ser hoje a nossa nova realidade. Eu tenho uma pequena introdução aqui para ler para a gente, que eu acho que é interessante, porque é uma introdução formal, né? Eu sou muito informal nessas coisas, mas acredito que em determinados momentos a gente precisa dar uma contextualizada, né? Então, o mundo corporativo mudou profundamente por causa da pandemia. Isso aí é um fato, né? Em questões de horas, dias, as empresas precisaram criar novas formas de trabalho e de funcionamento. E nunca mais serão as mesmas. Ou seja, a nossa expectativa, a nossa perspectiva de empresa do século XXI, ela recebe uma ruptura, né, nesse momento. E a gente que já passou por tantas mudanças na nossa vida, principalmente no Brasil, que a gente tem aí nos últimos 40, 50 anos, mudanças estruturais, políticas, econômicas e sociais, a gente agora já convive com essa nova mudança global, né? Já que não é uma mudança local, é uma mudança global. E essas mudanças são apenas, como diz aqui, parte visível do chamado novo normal. E tudo depende da infraestrutura de telecom. Então, ou seja, o mundo descobriu que a telecom era algo inevitável com rádio, com a televisão, depois com os satélites, né? Transmissão da Copa do Mundo via satélite, o homem na Lua via satélite não, rádio base, direto da base. Ou seja, só que a internet, ela veio e mudou a nossa relação de trabalho, relação de produção, e atualmente a gente colocou tudo isso em teste de uma hora para outra. Um vírus surge, uma pandemia surge, e aí os setores de telecomunicação, conectividade, tudo que está na base da produtividade mundial é abalado, é testado, e isso aí muda completamente o cenário, né? Então, o que está acontecendo nesse mundo atualmente e quais as consequências de tudo isso que nós vamos colocar hoje nesse debate aqui nessa live. Tá. E a Angola Cables, uma empresa nova, uma empresa de visão, uma empresa africana, né? Uma empresa que transforma Angola numa plataforma de digitalização para o continente africano, não apenas uma plataforma de entrada e saída de dados, mas principalmente uma plataforma que vai levar para aquela região africana uma visão de necessidade de comunicação. Tem uma estatística importante, que é uma estatística da organização, acho que da Unesco, se não me engano, que ela coloca bem claro que se você consegue penetrar banda larga, telecomunicações, massivamente, você vai ter um impacto muito positivo no PIB, né? Então, o PIB, com as novas tecnologias, é um PIB digital, é um PIB digitalizado. Então, um país como Angola, que teve a visão e a ousadia de fazer de desenhar e implementar cabos submarinos para conectar um continente africano ao continente sul-americano, do sul-americano partir para o continente americano do norte, com cabo Monet, com cabo Sax, ligando a África a gente, aqui no Brasil, tudo isso centralizado lá em Fortaleza, que já é um hub, é uma cidade que já tem 14 cabos submarinos e alguns data centers, sendo que o nosso data center lá, o Angonap, é o principal data center da região, um Tier 3.
Então, o que acontece? Isso foi uma visão muito clara. E para comemorar esse 1 ano de data center, a gente fez está fazendo esse webinar, e em cima desse webinar, trazendo 2 dos principais parceiros que nós temos, com visão de futuro, para nos ajudar a construir uma visão, principalmente para nossos clientes, para quem está vendo o nosso webinar, para a própria Angola Cables e também da Angola Cables para a Equinix e para a Ciena. Então, eu vou passar a palavra para vocês, e é uma pergunta que eu vou fazer, que é uma pergunta de âmbito geral, para os 4. Né? Nós temos aí 1 hora de bate-papo, eu acredito que essa 1 hora é suficiente, teremos perguntas do público que está vendo, está participando, e eu vou pedir que cada um responda da melhor maneira possível, descrever brevemente um histórico da empresa e sua visão estratégica. Tá? Então, vou começar pelo Fernando Capella, pela Ciena. Fernando, te passo a palavra, por favor. Obrigado, Victor. Primeiro, bom dia aí a todos, né? Aos painelistas, aí, parceiros e amigos, né? Dessa jornada aí de tecnologia e telecomunicações. Agradecer também aí aos participantes aí desse nosso evento, né? Bom, então, aproveitar para me apresentar. Meu nome é Fernando Capella, eu sou o Country Manager para a Ciena aqui no Brasil, né? Para quem não conhece a Ciena, ela é um provedor de soluções de rede, especializadas aí na parte mais de transporte, né? Sejam elas soluções óticas ou de pacotes, né? E também um fornecedor aí de soluções de software, né? Muito focados aí na parte de automação e orquestração de redes, né? Sendo uma empresa de origem americana, né? Fundada em 92, novembro de 92, quer dizer, agora em novembro nós vamos completar 28 anos de vida, é uma empresa até relativamente nova nesse setor de telecomunicações, né? Mas com uma presença bastante importante, são mais de 6.500 funcionários espalhados pelo mundo todo, a Ciena está presente em mais de 35 países, né? Desses 6.500 empregados aí no mundo todo, 2.700, né, ou aproximadamente 2.700 empregados dedicados para atividade de pesquisa e desenvolvimento, né? É uma iniciativa muito forte aqui da empresa, né? Atendendo a mais de 1.500 clientes no mundo todo. Tá? No Brasil, a empresa está estabelecida já há mais de 10 anos, né? A gente tem hoje escritórios aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, atendendo aí aos mais diversos segmentos de mercado, né? Obviamente, as operadoras de telecomunicações foram sempre o nosso principal carro-chefe aí dessa carteira de clientes, mas, na verdade, hoje já a gente expandiu essa nossa atuação para operadoras de cabo submarino, como é o caso da Angola Cables, data centers, como é o caso da Equinix, webscales e outras verticais também. Muito bem. Doutor Eduardo Carvalho, por favor, apresente a nossa querida Equinix. Lisonjeado aí pelo doutor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Angola e a Ciena são 2 grandes parceiros da Equinix no Brasil e fora daqui também. Parceiros nossos globais, muito importante nesse cenário, né, que requer infraestrutura de interconexão robusta. Mas falando um pouco da Equinix, nós começamos em 1998. Inicialmente, nós criamos um conceito de sermos um hub de interconexão para as operadoras. Depois disso, nós desenvolvemos algumas verticais, e sendo hub também do mercado financeiro americano e do resto do mundo. E depois, o terceiro passo foi nós nos tornarmos o hub dos principais cloud providers do mundo. O conceito que nós criamos de data center é um conceito diferente. Eu até sempre cito que quando nós fomos comprados em 2011 pela Equinix aqui no Brasil, nós éramos da Log, eu era um dos sócios, inclusive. Eu estive no evento no qual o Jim Collins era um dos palestrantes e ele era nosso advisor na época. E ele disse o seguinte: vocês trabalham na empresa que mudou a forma que o mundo compra data center. Eu sou um pouco arrogante para mim, mas depois eu fui entender o porquê ele falou isso. Ele falou simplesmente porque nós não temos a intenção de termos todos os produtos do nosso data center. Mas nós temos a pretensão, sim, de interconectar todas as empresas. Então, se nós tivermos uma empresa que queira comprar recursos da Angola Cable,
é só estender um cross-connect até o rack de vocês. Nós não restringimos os nossos clientes de comprar insumos de parceiros. Então, nós criamos um sistema, uma plataforma de interconexão muito grande para que você tenha side by side, para que as empresas explorem e façam negócios dentro dos nossos data centers. Então, isso eu acho que foi uma mudança substancial no cenário de data center mundial, tanto que hoje nós temos aí 214 data centers espalhados pelo mundo, em 26 países e 55 mercados. Porém, o que nós fazemos hoje é interconexão. Apesar de toda a infraestrutura robusta, o nosso principal foco aqui é prover interconexão, para que todos acessem a tudo e tudo acessem a todos. Muito bom ter um advisor também. Parabéns pela Equinix. A história da Alog eu já conhecia de antes, e vocês aí depois como Equinix, essa consolidação realmente é disruptiva, é uma visão diferente. E o Jim Collins acertou cheio, né? Nós acertamos, né? Precisa ter sorte na vida também, às vezes, mas eu acho que isso aí é fruto de muito trabalho que nós tivemos. A gente, durante o período da Log, assim, era um período de grande escassez nossa de recursos financeiros, e hoje a gente experimenta um novo mundo, né? Mas faz parte do jogo. É aquela história, você treina até acertar, né? Depois... Até acertar. E erra muito, né, Vitor? E sempre erra muito, mas o importante é aprender com os erros e cometer novos erros e não os mesmos, né? Ok. Edivan. Vamos lá, bom dia a todos também. Agradeço aí também aos nossos colegas aí da Ciena, Equinix, nossos parceiros aí de soluções, né? Bom, também bom dia a todos, apresentando a Angola Cables. A Angola Cables, ela é uma empresa multinacional, né, que começou aí num país angolano, com a operação de um cabo submarino saindo de Angola, também passando por Angola e abordando vários países da África, da parte ocidental, né, que corta ali o Atlântico. Também na verdade, começamos em 2009. Em 2012 foi quando esse cabo foi inaugurado, juntamente com o nosso primeiro data center, lá em Luanda. Bom, e a ideia principal e o sonho da Angola Cables era fazer de Angola também um hub de conectividade global e não somente atuar no mercado regional, né? A criação da Angola Cables já foi feita com esse objetivo, tanto que em 2012, né, foi inaugurado esse cabo da África, onde a Angola Cables é a principal operadora de Angola para essa ligação do país. Depois tivemos aí, com o passar do tempo, ao longo até nesse período, até 2018, tivemos a inauguração dos novos cabos da empresa, que o Monet, como citado bem pelo Vitor, que é um cabo que vai de São Paulo, Fortaleza até Miami. Então, é um cabo, um consórcio onde a gente tem grande participação. E para interligar esses cabos, a gente também inaugurou no mesmo ano o cabo SAX, que foi o inovador aí para o mercado de comunicação e telecom, porque ele foi o primeiro cabo do Atlântico Sul, que corta, né, no Atlântico Sul, interligando dois continentes que antes não havia essa conectividade, que é o continente africano e o continente sul-americano, tá? Então, hoje nós temos aí também, né, no ano de 2019, no ano passado, de maneira bem recente, tivemos também a inauguração aí do data center, comentado pelo Vitor, um data center Tier 3, né, na cidade de Fortaleza, na Praia do Futuro, onde está exatamente o hub dos outros cabos submarinos que chegam ali ao Brasil. Então, nós temos essa infraestrutura global com o objetivo de interconectar todos os continentes e facilitar, diminuir as latências e ser o atalho de comunicação global. Então, nós temos ligações com a América do Norte, com a América do Sul, Europa, África, e temos também parcerias conectando também ao continente asiático. Então, esse é o grande objetivo, o desafio da Angola Cables, quebrar os paradigmas, né, usando já a palavra do nosso webinar, de comunicação e fazendo aí com que o mercado de telecom fosse alterado devido às criações dessas infraestruturas que antes não existiam. Então, esse é o nosso principal objetivo também.
a nossa infraestrutura hoje oferecida aí aos nossos clientes e criamos aí soluções sobre essa infraestrutura. Tá? Bom, eu comecei o webinar, acabou que não me apresentei. Então, meu nome é Vitor Adonai, como todos sabem, Adonai Costa, mais conhecido como Vitor Costa na Angola Cables. Eu sou Country Manager, estou há 1 ano na empresa e é uma satisfação grande, porque o desafio de você transformar essa empresa aqui no Brasil numa empresa que já é estratégica, numa empresa que venha a crescer e venha a ocupar o espaço que ela tem o poder de ocupar, né? Então, esse desenvolvimento da Angola Cables no Brasil é um desenvolvimento que passa muito pela parceria com grandes empresas como Ciena e Quinix e as demais empresas que estão associadas ao nome Angola Cables, que consegue fazer da sua estrutura um hub de conectividade, né? Um hub de transferência de conteúdos para outros lugares do mundo e receber também essas transferências de conteúdos de outros lugares do mundo, numa região do Brasil, que é uma região privilegiada por receber 14, 15, 16 cabos submarinos que já estão sendo construídos. Ou seja, o nosso desafio é um desafio bem interessante, é um momento bom para poder crescer no Brasil, principalmente na crise que a gente está ultrapassando agora. E eu falo ultrapassando porque nós conseguimos crescer 6 vezes, né? A quantidade de tráfego em nossa rede foi quase um crescimento de 6 vezes. E a estrutura nossa, baseada em produtos da Ciena, produtos de outras marcas, com os nossos POPs na Equinix, isso aí não deu problema. Ou seja, a gente conseguiu ultrapassar essa barreira. Eu vou fazer agora uma outra pergunta para vocês. Esse novo paradigma digital de produtividade, como é que cada uma dessas empresas de vocês está conseguindo vencer esse novo paradigma e conviver com ele? Eu passo a palavra para o Fernando Capella de novo. Obrigado, Vitor. E primeiro também agradecer teu comentário com relação à performance da rede, que mesmo crescendo aí o tráfego em 6 vezes, conseguiu suportar bem aí com os nossos equipamentos aí, apoiando aí essa conectividade de vocês, né? Eu aqui, sem fazer média nenhuma, eu posso dizer o mesmo, os equipamentos são ótimos. Obrigado. Obrigado pelos comentários, né? Bom, do ponto de vista aqui desse novo paradigma aí, Vitor, eu acho que a Ciena se adaptou muito rapidamente aí, né, a esse novo contexto, né? E posso dizer também que, em linhas gerais, eu acho que a gente não experimentou, né, e falando obviamente da nossa operação, efetivamente, a gente não experimentou nenhuma interrupção, nenhuma disrupção, né, com essa nova dinâmica de trabalho, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem praticamente 96%, né, no nosso quadro total de colaboradores aí no mundo todo, né, trabalhando de forma remota, né? Aqui no Brasil não é diferente. A gente fechou os nossos escritórios mais ou menos em meados de março, né? E a gente permanece com os escritórios fechados desde então, né? Acompanhando, obviamente, esse movimento aí da pandemia. A Ciena, a principal preocupação, obviamente, é com a saúde e segurança dos colaboradores, né, dos parceiros e clientes também, né? Então, a gente está monitorando muito de perto tudo que está acontecendo e, obviamente, a gente só vai partir para uma reabertura, efetivamente, a partir do momento que a gente entender, efetivamente, que o quadro é um quadro seguro para todos, né? Mas até essa preocupação, né, e talvez essa pouca pressa que a gente tem em função da própria resposta que a companhia teve a essa nova dinâmica, o fato de a gente não ter experimentado realmente nenhuma disrupção aí nas nossas atividades, né? Isso se deve, obviamente, a algumas coisas, né? Uma delas, principalmente, foi o investimento contínuo, obviamente, na infraestrutura de TI, né? Quer dizer, não é um investimento de agora, né? A gente estava até conversando um pouco antes aí de abrir para o público aí algumas coisas que aconteceram e preparar as empresas para enfrentar esse cenário de pandemia, né? Da mesma forma, a Ciena, ela vem investindo aí nos últimos 3 anos continuamente na nossa infraestrutura de TI, movendo aplicações para a cloud, investindo, por exemplo, em segurança, né? Então, essa transição para esse ambiente remoto ela foi muito tranquila, né? Do ponto de vista, por exemplo, de cadeia de fornecimento, né? Que obviamente era uma preocupação para a empresa,
até para poder cumprir, né, com a demanda aí dos nossos clientes, aí, em função também do aumento de tráfego que muitos, quer dizer, quase todos experimentaram, obviamente em um grau maior ou menor, né, de aumento de volume. Mas a Ciena também reagiu muito rapidamente, né, através de um plano de continuidade de negócios, trabalhando com os parceiros, né, se preparando, desenvolvendo fornecedores, parceiros, para garantir o fornecimento dos insumos necessários para a fabricação de componentes, né. Então, tudo isso ele também foi bem endereçado e eu posso dizer que a gente não teve praticamente nenhum problema, nenhuma interrupção também com relação à cadeia de fornecimento dos nossos equipamentos, né. E por último, talvez não menos importante, né, é até a questão de filantropia, né. A Ciena também é muito preocupada, obviamente, com os efeitos, né, que a pandemia ela poderia causar para a população mais carente. Obviamente, aqui no Brasil a gente vê uma situação bastante deficiente nesse aspecto também, né. A Ciena tem um programa de doação, né, em que a companhia ela aporta um dinheiro, né, ela aporta um valor que até então era mais ou menos de 1 para 1, quer dizer, para cada moeda, para cada valor aportado pelo funcionário, a empresa ela contribui com o mesmo valor, e ela triplicou essa colaboração. Então, hoje a Ciena ela aporta 3 vezes o valor que o fundo colaborador está dedicando. Parabéns. Isso é importante. Sem dúvida é importante. Eu acho que a gente tem esse papel também, essa responsabilidade de trazer de volta para a comunidade aí todo o benefício, de uma certa forma. A gente não vive numa ilha, né? A gente não vive na ilha da felicidade. Sem dúvida, né? E as empresas, infelizmente, a realidade ela é cruel. É cruel, exatamente. Faz a diferença. Eduardo, pode contar um pouco a experiência da Equinix nesse momento? Posso. Inclusive, eu levantei alguns dados aqui, estudando um pouco o cenário atual em relação ao que nós tínhamos alguns anos atrás, e o IBGE diz que em 2018, 5,8% das empresas adotavam o home office como política, né? Embora a gente foi obrigado a fazer uma mudança drástica no nosso comportamento, impondo o home office, a produtividade ela aumentou drasticamente. Nós temos pesquisas aqui que dizem que quase 85% das pessoas querem continuar fazendo home office 1 ou 2 vezes por semana, 50% disseram que em relação à produtividade ela não depende de local de trabalho, e 36% dizem que a produtividade aumenta com o HO. Então, nós temos um cenário diferente. Eu mesmo sempre fui um pouco contrário ao home office de mais de 70%, mas hoje acho que eu já encararia 50% do tempo em home office, porque eu circulo entre Rio, São Paulo e Estados Unidos muito, e eu experimentei isso na prática. Eu vi que eu consigo fazer mais reuniões, eu vi que eu consigo ser, inclusive, mais produtivo, porque eu não tenho as questões de mobilidade impactando o meu dia e consumindo o meu tempo. Então, dá para você fazer um balance. É óbvio que as relações pessoais, elas continuarão, nós precisaríamos visitar Angola Cables, nós precisaríamos visitar os nossos parceiros como a Ciena e outros clientes, mas eu acho que dá para você otimizar tempo, diminuir mobilidade e colaborar um pouco mais com o meio ambiente. Esse é um ponto. Pois não, Vitor, tem alguma coisa? Não, pode, toca. Esse é um ponto. O outro ponto é que nós temos hoje aí, toda a nossa área de escritório hoje está 100% trabalhando em casa, e nós temos 20% aí do nosso efetivo, 20% a 25%, obviamente, trabalhando nos data centers. Mas o nível de automação que nós atingimos nos permite trabalhar com a mesma eficiência que nós trabalhávamos anteriormente. Então, se você me perguntar qual que é o futuro hoje dos escritórios, eu consideraria a contratação de escritórios hoje para 50% ou 60% do efetivo futuramente, e fazendo uma rotação dentro dos escritórios em relação a posições de trabalho, né? Então, já dá para a gente considerar isso. Então, é uma mudança, e a gente precisa, talvez, acreditar muito mais nessa mudança, com o intuito de colaborar um pouco mais com o ambiente, com o meio ambiente, com as questões de mobilidade que tanto nos afetam, né? Quanto a parte que nós demos um suporte substancial também para colaboradores, nós instalamos a ginástica laboral online, virtual. Nós temos uma empresa que faz um suporte psicológico para
os nossos colaboradores também. Nós temos uma política muito parecida com a Ciena também, que chama Equinix Impact, que é muito bem, aqui no Brasil, ela é muito bem gerenciada por dois dos nossos colaboradores, 2 ou 3 dos nossos colaboradores aqui no Brasil, na qual a gente colabora com ONGs. A gente tem uma política, por exemplo, que a gente incentiva os funcionários a correr, andar ou nadar ou andar de bicicleta mais de 50 quilômetros por mês. Se eles fizerem isso, a Equinix dobra o pagamento para as ONGs. Se eles fizerem menos que isso, eles precisam dar uma colaboração para as ONGs. Então, virou o Equinix Challenge, que aí virou um programa global a partir do Brasil, né? Quer dizer que a nossa criatividade ainda ajuda nessas questões filantrópicas, né? Mas foi... Você vai ter que fazer... Você, Fernando Capela, tem que fazer uma viagem depois para a inauguração lá do terraço do Angonap, viu? Do Data Center. Sou ótimo nisso, vou fazer, com certeza. Tá ótimo, mas assim, em linhas básicas é isso, a gente experimenta um novo mundo, eu acho que é um mundo muito mais colaborativo, uma outra perspectiva de negócio, uma outra perspectiva de atuação, mas a economia continua se movendo. É interessante a gente lembrar, né, que nós temos um trágico número de mortes por Covid no Brasil, uma tragédia, né? Costumo dizer que se a gente imaginar que um estádio de futebol cabe em 60 mil pessoas, então nós estamos falando de um estádio de futebol, né? Mas, por outro lado, a economia, como o Eduardo falou, ela não para, né? Ela se adapta e depois ela renasce, né? Então, a capacidade da economia mundial e a economia brasileira, por ser uma das grandes economias mundiais também, de se adaptar, porque o mercado interno é grande, né? Então nós temos um parque industrial grande, né? O Brasil tem um dos melhores parques industriais do mundo, um sistema financeiro dinâmico, né? Nós temos aí uma base até de gestão governamental que necessita de muita tecnologia, e eu faço parte de alguns grupos ligados a provedores, e a gente observa que os provedores, muitos estão se adaptando realmente a esse momento, né? Então, estão ampliando máquinas, estão buscando novas ferramentas de gestão. Se alguém estava acostumado a ficar parado naquele ambiente, no conforto, está se mexendo, porque sabe que tem que sobreviver. Sabe que essa pandemia vai passar e depois, quem não tiver realmente adaptado com automação, né, inclusive já pensando em IoT, e o Brasil é talvez um dos países mais privilegiados de aplicação de IoT, haja visto o meio ambiente, né? Então, o mundo fica de olho para o meio ambiente brasileiro e o IoT vai ser, sem sombra de dúvida, o grande guarda florestal do Brasil. Serão sensores, serão radares, né? As nossas fronteiras, o Brasil, pelo incrível que pareça, é um dos países que tem a maior área de fronteira do mundo. A gente faz fronteira com a América Latina toda, né? Meu amigo Edivan, saiu? Acho que ele caiu aqui. Bom, está retornando. Bom. Voltou. Acho que ele voltou. Edivan. Então, eu vou responder a pergunta que o Edivan iria responder enquanto ele não volta. Como é que agora... Bom, voltou, graças a Deus. Não vou... Isso aí é o tema que você conhece melhor do que eu, mas tem mais tempo de empresa, inclusive. Como é que a Angola Cable está se adaptando ao nosso novo paradigma mundial? Como é que você vê isso da sua ótica, da ótica da empresa, da ótica do RH, da ótica do suporte técnico, dos projetos, né? Fala um pouco, por favor. Legal. Peço desculpas aí a todos, mas a conexão caiu e voltou. Angola Cables, durante esse momento, né, atípico, ela se preparou, assim como o Eduardo falou, de maneira também bastante criativa. O nosso time de RH, começando pelo RH, fez diversas ações internas que resultaram de maneira positiva. Tivemos aí a criação realmente também da ginástica laboral via internet, foi bastante interessante ver os nossos companheiros e colegas aqui fazendo exercícios de maneira mais... Teve também a Zumba, né? Aproveitamos aí a nossa influência, né, brasileira, africana, a gente também teve o Zumba, que também foi um segundo movimento aí que foi feito, foi bem interessante. Para nós, a questão do home office
também, falando de maneira prática, não gerou impactos. A gente aproveitou essa sinergia, aumentou a sinergia entre as equipes, isso é possível afirmar, porque, como o Eduardo também falou, nós participamos agora de muitas mais reuniões, devido àquele tempo que era perdido também com o deslocamento. Hoje, ele é aproveitado de maneira a gerar também essas reuniões internas e sinergia da companhia. Nós tivemos aí, para efeitos de projetos, né, a adaptação da nossa infraestrutura de rede e também a parte de operação para poder atender uma demanda, porque hoje a questão da conectividade ela é tão mais valorizada do que antigamente, porque hoje não ter a internet numa casa, por exemplo, ela faz com que crianças deixem de ter aulas, ela faz com que pessoas deixem de poder trabalhar. Então, assim, para o nosso negócio em si, que é infraestrutura e conectividade, isso ficou bastante fortalecido. E dentro da Angola Cables, as nossas ferramentas de colaboração, as metodologias criadas para a gente poder suportar esse tipo de coisa, foi bastante interessante. E também, oficialmente, dentro da Angola Cables, a partir dessa mudança radical, né, não tão esperada, mas forçou realmente uma situação de se pensar de maneira mais profunda na questão do home office. E tivemos já colaboradores oficialmente contratados por contrato determinado como trabalho em home office, o que para a gente já foi também a maior quebra de paradigma quando a gente falava de trabalho em escritório. Então, é bastante interessante essa nova visão, também olhando para dentro da companhia. É praticamente unânime, a gente faz algumas reuniões semanais, né, com toda a companhia, e é praticamente unânime que todos concordam que a produtividade aumentou e que a sinergia entre as equipes também melhorou bastante. Então, isso é a nossa visão, eu acho, de como as coisas mudaram dentro da própria empresa. Acho que foi positivo. Eu tenho um testemunho para dizer o seguinte: nós tivemos, no final do ano, aquela situação que o Edivan falou, né? Houve uma situação em que um acidente no cabo submarino africano, a gente teve que rotear uma parte ali do sul da África para chegar à Europa, passando pelo Brasil, pelo Cabo Sax, saindo de Angola pelo Cabo Sax, chegando ali no data center nosso, na land station nossa, e indo para, ou distribuindo aqui no Brasil, para o próprio Brasil, ou indo para os Estados Unidos e depois Europa, né? Então, essa ruptura desse cabo, esse acidente que está sujeito a acontecer, é raro, mas acontece, né? Ele serviu muito para o pessoal aqui do Brasil, de Angola, pessoal de suporte, de engenharia, da própria Ciena, né? Antecipar uma demanda que a gente não sabia que estava chegando, que era da Covid. Então, quando a Covid chegou, o nosso time já estava quente, ele já estava numa corrida, né? Já estava correndo. E a estrutura suportou perfeitamente, tanto com a da Ciena, da Equinix, as outras soluções que nós temos, o nosso NOC, NOC-SOC. Teve que ter uma adaptação a quente, não foi... Nós fomos realmente para a batalha, a batalha do Covid, já aquecido por uma batalha anterior, e isso fez a gente, inclusive, amadurecer processos, procedimentos, modelos, né, de gestão dentro da companhia. Inclusive, a visão estratégica da companhia, hoje, ela é uma visão estratégica muito mais baseada num fato que ocorreu, que foi esse fato de você crescer 6 vezes a sua demanda em um período de tempo muito pequeno. Isso afeta a estratégia de alguma forma, porque é um ponto de inflexão da estratégia. Até onde a minha estrutura realmente suporta uma demanda crescente e um impacto de demanda. Então, isso é uma pergunta estratégica, você entender o seguinte: qual a minha força que eu tenho? A força que eu tenho, ela dá para encarar o desafio do mercado maduro como o desafio do mercado brasileiro? Estou lembrando que meus competidores aqui no mercado, eles já estão há 20 anos, 30 anos. Eles vieram ainda da privatização. E é com eles que eu vou me bater na arena do mercado. Então, eu tenho que estar muito bem preparado. Eu vou estar preparado aonde? Em que situação? Qual é o nicho de mercado que eu quero atuar? Que eu quero ser o melhor? Qual é o outro nicho de mercado que eu vou seguir o líder? Então, eu preciso estar preparado para esse tipo de situação. E esse acidente na África, e logo depois da pandemia, foi um teste de fogo para a nossa organização. É lógico que agora a gente aprendeu
muito sobre gestão de crise, né? E a partir dessa gestão de crise, do gabinete de crise que a gente montou, da sala de crise, do estresse que nós passamos, todo mundo saiu mais fortalecido. E aí você começa a entender o seguinte: o valor realmente de uma companhia é formado pelo seu capital humano. Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter melhor infraestrutura, né? Você pode ter o melhor desenvolvimento de pesquisa, mas se as pessoas não se falam, se o capital humano não se comunica, né? E se o capital humano não confia no outro, ou seja, você vai passar o bastão numa corrida de revezamento 4x100, o Brasil já foi medalhista olímpico numa Olimpíada, não me lembro qual foi a Olimpíada, ficamos em segundo lugar e por pouco não ganhamos a corrida. Por quê? Porque a equipe funcionou perfeitamente. Não eram os melhores atletas. A equipe americana ficou em primeiro porque tinha, acho que a Zafa Powell, tinha lá aqueles grandes campeões americanos. Mas a equipe brasileira tinha um sincronismo violento. Então você tinha Robson Caetano, você tinha aqueles outros grandes corredores brasileiros. E depois você percebeu o seguinte: não foi a técnica apenas, né? O conhecimento do processo, foi a confiança do time. O time se conhecia muito. Então, isso para uma organização como a Angola Cables, que se pressupõe a fazer uma integração de grandes volumes de dados para um continente, por 3, 4 continentes para o mundo, se não tiver uma equipe muito afinada, né, falando a mesma língua, fica difícil, né? Então, a comunicação e o capital humano é muito importante, né? Bom, vamos passar aqui, porque eu falo demais. Pode falar. Só complementando que, de maneira, é verdade o que você comentou, falando específico também da Angola Cables, né? A questão de nós termos equipes somente de especialistas em todas as áreas é que fez também com que esse problema que houve fosse resolvido de maneira a nos suportar nesse momento de Covid, por exemplo. Então, todas as nossas infraestruturas foram ampliadas, como eu falei, a sinergia entre as equipes foi implementada de maneira diferenciada através do home office. Todos os especialistas da empresa conseguiram juntos construir algo que nos suportou a ter esses 6 vezes de crescimento num período tão curto de tempo. Tá? Eu acho que o que você falou tem completa razão. Bom, eu vou passar agora aqui uma pergunta para o Fernando Capello e para o Eduardo Carvalho a respeito da estratégia de vocês para o Brasil. Como é que vocês estão vendo agora o Brasil, esse cenário novo que surge no Brasil, a visão de vocês em relação do mundo, que são empresas líderes mundiais, gigantes da tecnologia, e como vocês estão vendo hoje a estratégia de expansão no Brasil para vocês? Não precisam entrar em número, não precisam falar assim, segredos, né? Mas falem a respeito um pouco, porque isso é importante, porque vai que a nossa entrevista aqui vai ecoar pelo mundo e a estratégia de vocês, os anjos digam amém. Bom, na verdade até, Vitor, eu queria aproveitar antes de entrar nesse ponto aí de estratégia aqui nossa para o Brasil, né? Pegar um gancho aí de algumas palavras que você usou, que eu acho que são muito importantes, elas são realmente críticas para esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Você falou de se adaptar, né? Você falou de automação, né? E você falou de capital humano, né? E de certa forma, essas são algumas das preocupações que a Ciena ela tem, e não é de agora, né? No desenvolvimento das suas soluções. E por que isso, né? Porque quando a gente fala desse momento que a gente está passando, né, da pandemia, certamente é um momento único, acho que na vida de todos nós, né, não só aqui no Brasil, mas numa amplitude global. Mas em termos de, quando a gente fala em imprevistos, por exemplo, de tráfego, né, na rede das operadoras, na rede de conectividade, né, dos provedores de data center, talvez a pandemia não seja o fator único, né? Quer dizer, a gente já enfrentou outras situações de imprevisibilidade em outros momentos. Seja, por exemplo, há uma década atrás, né, em 2007, quando a Apple trouxe o iPhone, né, e os smartphones começaram a se proliferar, e o vídeo passou a ser o principal elemento aí de demanda de tráfego sobre as redes. Quer dizer, isso jogou algumas redes aí para o estresse aí de enfrentar todo o aumento de tráfego que houve naquela época.
seja em função de algumas aplicações que acabam surgindo, né, de tempos em tempos, então Netflix, né, entre outros, e a gente nunca sabe efetivamente quando vai ser a próxima, qual que vai ser o próximo killer application. A gente está na iminência aí da chegada do 5G aqui para o Brasil, por exemplo, né, e aí vem as aplicações de IoT, né, aplicações críticas em latência, banda, enfim, quer dizer, então, assim, a Ciena sempre teve essa preocupação de desenvolver soluções, né, que entregassem aos nossos clientes flexibilidade justamente para se adaptar a essas situações de imprevisibilidade da rede, né? E isso é fundamental, né? E eu adicionaria até mais um elemento aí, né? Há uma relação de custo eficiente. Porque de nada adianta você montar uma rede, né? Você comentou antes, não é a tecnologia, são as pessoas também. Mas também de nada adianta você montar uma rede que é extremamente, né, custosa se você não consegue rentabilizar aquele investimento e se aquele investimento não se encaixa dentro no teu valor orçamentário, né? Então, a gente dá um nome a isso de redes adaptativas, né? Esse é um conceito que a Ciena promove, não é de hoje, já é de algum tempo, né? Que é justamente com esse objetivo de dar flexibilidade. E ela tem alguns pilares, né? Primeiro pilar, infraestrutura programável, né? O que a gente chama de infraestrutura programável? A Ciena foi a primeira empresa no mundo, né, a entregar soluções coerentes de 40 GB, 100 GB, de 400 GB e mais recentemente agora de 800 GB por canal, né? E obviamente que isso é o resultado de todo o foco em investimento que a empresa faz, 2.700 funcionários, mais de 500 milhões de dólares investidos atualmente em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, e o fato de ela ser programável permite que você faça o ajuste dessa capacidade de transmissão de forma remota, sem você necessariamente precisar deslocar pessoal para a rede, né? Então, o que permite, por exemplo, que vocês, com aumento de tráfego de 6 vezes aí num curto espaço de tempo, consigam adequar a infraestrutura para rapidamente reagir a esse aumento de demanda, né? O segundo componente aí dessa nossa visão de redes adaptativas é justamente o componente de automação, né, de controle e automação, que permite que você extraia a informação da rede, né, interprete esses dados, né, e a partir de uma outra camada de inteligência, mande os comandos de volta para que essa rede ela se ajuste e enderece a situação que seja, né? Um terceiro pilar que é justamente esse pilar de controle, de inteligência, de análise de inteligência, recebe a informação, analisa, baseada em políticas pré-estabelecidas, define a ação a ser tomada, né? E o quarto, eu diria, que é o capital humano, né? Justamente o que você comentou também, que é essa questão do serviço. Porque a gente também entende que não há uma solução que se aplica a todos os clientes da mesma forma. Então, isso a gente depende, obviamente, de recursos altamente capacitados, né? Com expertise muito grande na área onde a gente atua, né? Mas também que tenham a condição de entender exatamente, né, a necessidade de cada um dos nossos clientes e customizar essa solução para melhor endereçar os desafios que cada um desses clientes tem. Então, acho que até por isso que a Ciena tem tido bastante sucesso, né? E já emendando, então, a resposta aí à tua pergunta com relação à nossa estratégia aqui no Brasil, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui é efetivamente tornar a Ciena líder, né, no setor de atuação de soluções de transporte e software, né, que é o segmento onde a gente atua. A gente está, apesar, obviamente, do cenário que a gente está vivendo, né, a gente pode dizer, eventualmente, que o setor de telecomunicações, né, o setor de TI, ele talvez tenha sido nos poucos, né, que tenham sido beneficiados por esse movimento todo, afinal, da mesma forma que a Angola Cables, né, experimentou um aumento de tráfego, no caso é de 6 vezes, né, conversando com outros clientes, a gente percebe que, na média, esse aumento de tráfego foi de 30% a 35% aí, né, no volume nas redes de telecomunicações. E, obviamente, que para a gente, esse é um dado importante, né, mas não só isso, né, houve uma mudança também no perfil de tráfego, quer dizer, então, no perfil e na distribuição desse tráfego. Então, antes, algo que estava concentrado, eventualmente, no horário comercial, em localizações mais comerciais, ele se disseminou aí por toda a rede, né? E também um movimento que a gente percebe, né, de empresas, aí mais do setor corporativo, de acelerar esses projetos de transformação digital, né? Estão movendo suas aplicações para a cloud, né, tornando os ambientes mais seguros, então, enfim. E tudo isso, obviamente, beneficia justamente o setor onde a gente atua. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva aí com relação ao futuro, né? Aqui no Brasil, a gente entende que talvez tenha uma dificuldade adicional, que é a questão econômica, né? Infelizmente, a gente está vendo que tem um impacto, né? Tem uma
as projeções do PIB elas são né, bem negativas, aí, 9 a 10% aí de redução do PIB para esse ano. Né? Eu acho que no nosso setor especificamente tem uma preocupação adicional, que é a questão do câmbio. Né? A desvalorização do câmbio ela impacta efetivamente nos investimentos. Então, a gente também está muito atento a essa situação, então a gente tem trabalhado muito fortemente aí com parceiros, com instituições financeiras, para conseguir adequar também, né, a esse modelo, que é um modelo talvez muito particular aqui ao cenário brasileiro. Então, enfim, a gente tá muito confiante aí, apesar de toda esse cenário de retração econômica, na expansão dos nossos negócios aqui no mercado local. Obrigado, Fernando. Acho que isso aí complementa bem o que eu vinha falando, né? Vamos ver agora o nosso amigo aí, Eduardo Carvalho, e a visão... Não, legal. Vou passar alguns dados estritamente do mercado de TI, menos voltado para hardware, mais voltado para cloud. Né? Eu tive uma conversa recentemente com a IDC e com o Denis, e a minha preocupação era saber o quanto o mercado cresceria ou não de TI no Brasil. E as perspectivas, apesar da pandemia, apesar da tragédia que envolve algumas famílias, a perspectiva para o mercado de TI é de crescimento ainda, pequeno, mas de crescimento. Se você pegar a cloud específica, a cloud pública, ela cresce 20% ainda esse ano. Se você pegar a cloud híbrida, que inclui managed services, em torno de 10% esse ano. Então, há ainda espaço para crescimento, ainda vai haver alguns setores que crescerão substancialmente, como esses dois que eu citei previamente. Um outro setor, um outro produto que cresce, e aí está interligado a todos aqui desta call, é a interconexão. Nós temos um estudo, né, que é o Global Index, que diz que a interconexão ela cresce 63% até 2022. Ou seja, ela cresce o dobro da internet pública. Então, as inter-relações entre empresa, e aí a Angola vai surfar muito nisso, eu tenho certeza, ela vai crescer substancialmente. Dando esse contexto para vocês, a gente está em franca expansão. Nós temos um crescimento global aí de 7% year over year, publicado aí recentemente. Nós temos aqui no Brasil investimentos na ordem aí de SP4, que é o data center mais conectado da América Latina. Eu diria que quase 54% do tráfego da internet brasileiro passa por dentro desse data center, que abriga os principais nós de cloud do mundo dentro desse data center. O qual a Angola ela fornece interconexão para todos, eu acredito. Nós estamos investindo 59 milhões de dólares na expansão. SP3, que é o nosso data center de Santana do Parnaíba, o nosso data center mais moderno, nós estamos investindo 25 milhões na expansão de dólares. SP5, que é o novo data center que vai ficar ao lado de SP3, em Santana do Parnaíba também, mais 55 milhões de dólares e deve ficar pronto no início de 2022, entre Q1 e Q2 em 2022. Então, a gente vem em franca expansão. Hoje, eu diria que nós não fomos tão afetados, os nossos números aqui regionalmente não foram afetados, nem globalmente. Nós temos aí algumas questões de inadimplência que está sendo tratada, alguns setores da sociedade, da economia foram mais afetados que outros, e a gente tem uma política assim de ajudarmos esses setores. A gente entende, nós temos calls, por exemplo, semanais para análise de cada um desses deals que são solicitados dessas renegociações, porque nós temos um dever cívico, social, eu acho que de manter as empresas rodando, e a gente é um ponto principal hoje, talvez, da economia digital brasileira. Eu diria que se nós parássemos hoje, talvez muitas pessoas não conseguiriam acessar os seus aplicativos, suas mídias sociais, né? E nem estar nessa call aqui, por exemplo. Então, assim, fundamentalmente, nós temos um dever cívico e social muito forte em relação a isso. E eu só queria, antes de terminar aqui meu speech em relação à expansão, falar, Vitor, você foi muito feliz quando falou de capital humano. Eu acredito muito no que você disse, nos fatores de colaboração. Eu digo o seguinte, a gente usa uma expressão aqui, todos podem copiar o que a gente faz, mas quase ninguém consegue copiar a nossa cultura. Esse é o ponto principal, cultura. Nós temos que ter uma cultura de colaboração, acentuada agora e mostrando a exigência que as circunstâncias nos mostram, que ela precisa ser muito mais fomentada, muito mais
trabalhada. Então, eu acredito muito nisso também, e fica aqui meu depoimento aí, suportando o que você disse. Muito bom, Eduardo. É aquela história, né? A cultura ela é uma colcha de retalho que você vai costurando aos poucos, né? E você vai preenchendo ela de questões até filosóficas, éticas, né? Morais, de padrões. Ou seja, não é uma coisa que você compra pronto na prateleira do supermercado. Isso aí não existe. Se alguém espera comprar pronto cultura, vai comprar um enlatado, né? Talvez o enlatado não tenha um gosto muito bom. Então é melhor Exatamente. você criar um padrão ético, né? E em cima desse padrão ético você colocar os outros pilares tecnológicos, né? Etc. Morais e aí vem questões de entender o risco do mercado que você está colocando. Se você tem um pilar ético, sabe o que é certo, você vai chegar lá. Muito bom. É isso aí. Fala um pouquinho aí a respeito da sua visão em relação à estratégia como desenvolvedor de soluções, né, de produto para Angola Cables, um dos líderes disso na Angola Cables. O que você vê aí de crescimento estratégico para Angola Cables, além do que nós já estamos fazendo? Então, nós estamos com o POP lá no Equinix do Rio de Janeiro, breve sendo inaugurado. Exato. Aí no forno. Exato. Tem mais 2 POPs aí no forno. Exato. Tem a nossa nuvem. Eu ia comentar. Esse momento para Angola Cables, a palavra que se resume é oportunidade, porque nós trabalhamos no mercado de wholesale, tanto de infraestrutura, parte também de conectividade, e o nosso mercado principal, os clientes principais eram já empresas de distribuição desse tipo de conectividade, que são os provedores regionais, os provedores do Brasil, que já representam aí uma grande porcentagem da responsabilidade da ampliação dessa conectividade, capilaridade que nós temos hoje no Brasil, né? E como nós, favorecidos por estarmos preparados aí para essa demanda, para esse volume, a gente acabou nos adaptando e ajudando essas empresas também menos preparadas a passar por esse momento de turbulência. Então, nós tivemos aí alguns produtos que já estavam sendo oferecidos, assim como o Capella falou, né? A Angola Cables também já oferecia uma característica específica de alguns produtos que poderiam suportar em algum momento de crítico, né? Um momento de necessidade não prevista. Isso acabou favorecendo para o nosso negócio, sim, do Brasil. Então, essa capacidade que a gente disponibilizava já para que os clientes pudessem utilizar, eles foram utilizados. Então, isso representou essa capacidade de 6 vezes ampliação, além dos novos clientes que também foram. Tivemos ali algumas ofertas diferenciadas também. Nossa estrutura atende aí diversos continentes, diversos países, os POPs, como você colocou, especificamente para o Brasil, a gente está em constante crescimento, independente do momento atual. Como falei, o nosso mercado, temos uma oportunidade à mão, então nós estamos ampliando, sim, regionalmente no Brasil, a nossa questão de conectividade. Os nossos cabos hoje tocam apenas Salvador e Fortaleza, mas estamos aí ampliando para algumas outras regiões. O Vitor citou o Rio de Janeiro, mas temos outros também aí no foro. Rio de Janeiro, na verdade, está ampliando a nossa capacidade e tornando um negócio um pouco mais robusto para poder atender muito mais clientes daquela região, tá? E falando também em números específicos para o Brasil, a gente hoje muitas vezes a gente não favorece, não vê a importância que o Brasil tem quando a gente fala de conectividade, né? O Brasil, em específico também Fortaleza, ele é o 2º lugar no mundo com a maior chegada de cabos submarinos, tá? Então, o Brasil é muito importante nessa questão de conectividade, tem muito tráfego. Outro número importante, nós estávamos na 3ª posição em volume, em pico de tráfego de internet mundial. Então, considerando esse número bastante expressivo, o Brasil é muito importante nesse mercado global de conectividade. Tá? Então, a Angola Cables aposta muito no Brasil, apostou com essa infraestrutura e com esse investimento todo que foi feito aqui nos últimos anos, né? A questão do capital humano no Brasil e em Angola e na África do Sul, onde nós temos os nossos escritórios, posso falar sem sombra de dúvidas que temos os maiores especialistas desses mercados trabalhando, atuando, reconhecidamente também pelos nossos clientes. Essa questão da qualidade do serviço que antes
A gente sabe que a disputa de preço no Brasil é bastante acirrada, por estar num momento de mercado de bastante competição, mas os diferenciais, principalmente quando a gente fala de infraestrutura e de conectividade, ainda são muito importantes e vieram à tona nesse momento. Então, a Angola Cables passou a ter mais evidências nesse mercado por causa dessa excelência e do trabalho reconhecido aí também pelos nossos clientes. Então, eu acho que uma visão interessante do Brasil é que para o grupo Angola Cables, o Brasil é extremamente importante, até por causa, logicamente, das inovações, das ideias novas, por causa do mercado competitivo como a gente tem. Essa questão do tráfego, enquanto a gente está falando nas capacidades de terabits e centenas de gigabits, a gente vê que em outros mercados a gente ainda tem algum volume de tráfego um pouco menor, então a gente acaba ajudando e o grupo Angola Cables tem sido favorecido justamente por causa do Brasil. Acho que falando do mercado brasileiro, eu acho que é interessante colocar esses números para que a gente saiba que o Brasil realmente é bastante importante. Complementando um pouquinho o que o Edivan colocou, o Brasil representa para Angola hoje uma grande oportunidade, inclusive, de renegociar os seus contratos. Ou seja, com o aumento de tráfego aqui no Brasil e com a maior demanda aqui no Brasil, e essa demanda na África não cresceu tanto quanto no Brasil, porém os fornecedores são os mesmos, tanto na África quanto no Brasil, eu ganho uma escala. Eu ganho uma escala e essa escala me ajuda, por exemplo, a renegociar contratos. Porque o próprio fornecedor, que antes tinha uma capacidade, uma visão de fornecimento limitada, hoje ele percebe o seguinte: bom, o Angola Cables em Angola, ela tem uma capacidade. No Brasil, essa capacidade ainda está em crescimento e já ultrapassou em muito vários aspectos originais. O que acontece? Aquela base de negociação, ela começa a se tornar uma base maior. E aí a escala fala mais. Quando a gente tem escala, realmente, tudo fica mais fácil numa mesa de negociação, porque nós estamos falando de médio e longo prazo, de um alcance, né, de resultados para quem fornece e para quem compra da gente, muito maior. Então, isso aí torna realmente uma escala diferente que a Angola Cables se coloca no mundo através de uma plataforma como o Brasil, né? É evidente que tudo tem os limites, né? Nossos limites de competitividade são muito baseados na qualidade. Eu tenho serviços premium e eu tenho que fazer essa diferenciação no serviço premium, para ele não cair no grande commodity, que é a tendência de tudo, na vida se tornar uma commodity, né? Então, a reinvenção do nosso negócio é importante. Por outro lado, a gente está percebendo que a gente está agregando valor do Brasil no conjunto da Angola Cables em cima de pesquisas, né? Eu vou dar um dado para vocês aqui que é interessante, que eu poderia ter falado antes. Nós estamos trabalhando em um conjunto com o Instituto Respira Brasil, que ele tem uma participação lá em Fortaleza e uma participação no sul do Brasil, para transformar exames, que são exames de radiografia e tomografia do pulmão, em exames rápidos e na nuvem. Ou seja, para poder detectar COVID, Por exemplo, a COVID ela é uma doença que surgiu agora, é nova. E a tuberculose, né? Então, a tuberculose, os diversos tipos de doenças que afetam o sistema respiratório que existem no mundo. Então, nós estamos desenvolvendo, nós estamos colocando 2 PhDs nossos de pesquisa de dados, que trabalham intensivamente nesse projeto, lá de Angola. Eles são pesquisadores de inteligência artificial, junto com PhDs brasileiros da área de saúde, junto com organização de gestão de projeto, e esse projeto já está começando a dar efeito. Ou seja, nós já estamos com a inteligência artificial entendendo, já está programado, bom, esse pulmão aqui com essa característica de imagem, ele não tem o vírus. Esse pulmão aqui, ele tem um outro problema. E isso vai crescendo através de machine learning, através de inteligência artificial, né? E aí você pode expandir isso para outros campos da medicina, principalmente da medicina de imagem, né? Então, exames oftalmológicos, eles podem ser feitos, exames de pele, eles podem ser feitos, né? E a partir daí a gente cria um acesso rápido para que médicos africanos e médicos brasileiros tenham um banco de dados suficientemente rico para tomada de decisão nos diagnósticos, etc. e tal. Então, isso aí é um fato de desenvolvimento que estamos fazendo, e esse desenvolvimento ele abriu uma visão para a Angola Cables de desenvolvimento de soluções em nuvem pública. E a partir daí, esse desenvolvimento de soluções em nuvem pública,
cria uma nova plataforma para a Angola Cables, que é uma plataforma de serviços além do wholesales. Ou seja, eu já sou muito bom em wholesales. Ótimo. Vamos agora transformar esse serviço de valor agregado para quem? Para os ISPs que estão ligados a gente, que estão ligados, conectados à Angola Cable. Muitos ISPs não dispõem de determinadas ferramentas que eu tenho condição de fornecer para eles, né? E, a partir daí, eles oferecerem na última milha. Eu não tenho última milha, né? Então, eu forneci durante muitos anos rede de governo, as famosas redes de governo, cinturões digitais. Eu trabalhava com fornecedor de última milha e fornecedor de tecnologia do outro lado. Hoje eu não tenho última milha, mas eu tenho a tecnologia. E hoje em dia existe a nuvem. Então, por exemplo, você imagina que eu posso estar oferecendo, a partir do meu POP, lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu posso estar oferecendo serviços que antes eu não estaria oferecendo, porque a empresa não tinha visto isso ainda. Mas foi através de um projeto de desenvolvimento, de uma solução de cloud com inteligência artificial que a gente entendeu que isso poderia ser expandido para outras áreas do serviço. Ou seja, nós estamos saindo de um provedor de serviço, de capacidade e de infraestrutura para um provedor de serviço focado em determinadas áreas. E isso é graças às parcerias, aos pesquisadores, etc. Isso é uma visão estratégica nova para o grupo da Angola Cables. Tá? Bom, senhores, nós já estamos aí ao meio-dia, próximo do final, parece que a gente começou a conversar agora. Eu quero pedir a vocês considerações finais. Fernando Capella, por favor. Não, na verdade, agradecer mais uma vez aí pelo convite, aí, agradecer aos demais participantes aí e colegas aí dessa jornada, né? E dizer que continuamos à disposição. A Ciena é uma empresa efetivamente que está muito envolvida aí com todo esse contexto aí de telecomunicações, de desenvolvimento da infraestrutura para enfrentar esses cenários aí esse cenário que a gente está vivendo hoje, a pandemia, né? Tem investido continuamente na tecnologia para justamente prover aí o que tem de melhor aí para os nossos clientes, né? E dizer que estamos à disposição aí de vocês aí para aquilo que for necessário. Obrigado, Fernando. A gente conta com essa parceria, sabe que a Ciena é um parceiro de primeira hora, né? E em cima disso a gente vai tentar cada vez mais pautar nosso desenvolvimento com vocês. E você, Eduardo, por favor. Olha, primeiramente foi um prazer, parabéns pela condução aí da nossa call, pela iniciativa. São muito bons de trabalhar. Não, mas você foi bem, você foi muito bem. E eu acho o seguinte, a gente pode promover isso mais vezes, é importante que nós tenhamos aí um tempo de colaboração para nós comunicarmos e mostrar para o mercado que nós estamos fazendo juntos, qual o posicionamento da nossa empresa, as expectativas, porque a gente tem visto muita notícia ruim. Eu acho que nós temos que fazer um balance aí, nós temos que colaborar positivamente, nós temos que fazer um brainstorming e externar as nossas ideias, o que nós estamos fazendo, colaborando para um novo normal melhor, né? Então, eu acho que nós temos um papel fundamental aí, social e cívico, para nós sairmos desse calabouço ilesos, ou obviamente que quase ilesos, né? Porque as perdas elas foram grandes, mas eu tenho certeza que nós temos um horizonte promissor para todos. Eu sou um eterno otimista. Eu gosto muito do mercado, eu gosto muito dessas interações, eu acho importante isso. E é sempre um prazer estar com vocês aí, com parceiros como a Ciena, como a Angola. Nós iniciamos aí juntos e tenho certeza que a gente tem muito a fazer pela frente. Obrigado, Eduardo. Acho que a sua participação da Equinix foi fundamental. Parceiro, como você mesmo falou, de primeira hora, estratégico, tanto Ciena quanto Equinix. Edivan, foi muito bom trabalho. Foi muito bom esse não foi um debate, foi uma conversa, né? Excelente. Começou Exatamente. Um pouquinho antes. É uma pena que não tem uma cerveja virtual. Poxa, eu tomaria fácil. Edivan, suas considerações do meu lado, assim, também tenho só que agradecer. Foi extremamente gratificante participar desse painel aí com o Eduardo, com o Capella. Acho que foi bastante interessante. Os temas abordados aqui foram complementares aí. Acho que todo o público que assistiu, acho que conseguiu tirar alguma coisa que foi bastante interessante.
Só fechando, a questão da Angola Cables em si, o lema que a gente sempre leva para o mercado essa questão da qualidade, excelência e inovação. Tá? A Angola Cables ela inovou nessa questão do cabo, interligando 2 continentes que antes eram incomunicados, né? Ele praticamente uma latência muito elevada, acabou criando uma talha global. A gente está sempre preparado para novos casos, a gente até brinca que a Angola Cables tem um desafio não formal de sempre trazer para o mercado alguma coisa nova em pouquíssimo prazo de tempo, né? A gente brinca que em 6 meses a gente lança novos POPs, a gente lança novos produtos, novas ofertas, e essa é a ideia. Trazendo uma frase aí, né? Que também, inovação, a gente lembra de novo, e a gente, nesse momento de Covid, está passando por uma turbulência, né, global. Essa mensagem que deve ficar é que a web sempre ataca as maneiras tradicionais de fazer as coisas, né? E para as empresas tradicionais isso é algo desconfortável, né? E a gente tem que estar sempre preparado. Mas uma coisa que complementa a gente tem que ter otimismo com o novo, né? E a gente já está vivendo um novo que está trazendo, na verdade, como a gente falou, antes todo mundo tinha medo do home office, tinha medo de trabalhar em casa, hoje já é uma realidade. Então, eu acho que a adaptação na verdade, está no DNA do ser humano, né? A gente, desde quando nasce até quando a gente morre, a gente tem que estar sempre se adaptando. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aí para todo mundo, agradecer a todos pela participação. E, Vitor, também, parabéns aí pela condução, foi bastante... facilitou e realmente transformou isso aqui numa conversa entre amigos e dar um debate em si. Foi bacana. Na verdade, o debate, a gente deixa lá para os políticos, que eles têm coisa para debater. A gente tem mais aqui fazer uma aproximação, uma sinergia. As leis do mercado são leis que, às vezes, a gente tem que humanizar um pouco mais. E quando você humaniza as leis do mercado, o mercado fica melhor, fica bom para todo mundo, fica mais competitivo nas qualidades e menos competitivo nas deficiências, né? E aparece mais a qualidade e menos as deficiências. Pelo meu lado, foi um prazer estar com o Fernando, com o Eduardo, e com o Edivan e com todo mundo que está nos assistindo, né? A Angola Cables é uma empresa, como o Edivan falou, a gente acorda pensando o que tem que fazer de novo, porque nós temos muito a construir, muito a cooperar com a economia mundial, né? É uma inovação realmente você ligar. É uma inovação que já deveria existir há muito tempo. A verdade é essa. Nós viemos, grande parte da população brasileira, da nossa cultura, se deve à África, né? E, então, essa ligação agora é uma ligação de paz, de amor, de harmonia, principalmente tecnologia, né? Comunicação é para isso. Então, acho que Angola está de parabéns, o país, o investimento, a Angola Cables, né? A equipe de Angola, que faz a Angola Cables do Brasil, da Angola mesmo, mostrar para o mercado que a gente tem condições de ser um grande player, já somos um grande player, respeitados, né? Hoje, eu tenho feedback de praticamente quase todos os canais que eu participo, de prestadores de serviços, telecomunicações, elogiando o nosso trabalho, né? E dos clientes também. Tem falha, como toda empresa tem, isso é normal. Bit e byte, de vez em quando, para de funcionar. E eu acredito que o importante é você ser bem transparente e mostrar por que deu problema. Ó, deu problema por isso. Nós vamos corrigir e esse problema não vai acontecer mais. Vamos partir para um outro patamar. E a expansão que a gente espera no mercado brasileiro é uma expansão que está vindo rápido e tem tudo para fechar bem o ano de 2020 e 2021 melhor ainda. Tá? Acho que os novos serviços que a gente está desenvolvendo para lançar, as certificações, as qualificações, todas elas estão vindo com velocidade e é um roadmap de crescimento muito otimista. Bom, eu vou agradecer a todos mais uma vez, a organização da Angola Cables, marketing da Angola Cables, a Ana Virgínia, a nossa gerente aqui no Brasil, o Samuel, o líder lá de marketing da África, toda a equipe que deu apoio para mim, o pessoal aí da estrutura que organizou também. Se eu não falei o nome de todo mundo, sintam-se homenageados aqui, os que eu não falei o nome, infelizmente. Muito obrigado e vamos almoçar porque a fome chegou. Um abraço, gente. Abraço, obrigado. Um abraço a todos, obrigado.